R$ 17.335,80 é o valor total de dívidas que eu já tenho para o ano de 2026. É um valor chocante para mim, eu confesso. Eu decidi criar aqui no canal uma série de vídeos onde eu vou compartilhar com vocês o processo de quitação de dívidas. Então, eu vou fazer vários episódios compartilhando com vocês o que eu paguei, o que eu não paguei, que método eu estou usando, como eu estou fazendo, se sobrou dinheiro, se sobrou dívida de um mês para o outro. E esse é o primeiro episódio. Eu postei um vídeo anterior a esse te falando sobre eu querer fazer essa organização. E esse é o episódio 1 da série. Então, eu montei uma planilha com todos os gastos que eu tenho e todos os meses do ano. E esses gastos não são gastos que eu vou ter, tá? São gastos que eu já tive, coisas parceladas que eu comprei, parcelas de empréstimo e afins que eu fiz no passado e estou pagando até o presente momento. Estarei pagando até o final desse ano. Não é pouca coisa, gente. Somando o ano todo, dá mais de R$ 17.000, como eu acabei de falar para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês valores, eu vou falar de valores, eu vou falar de entradas, de saídas de dinheiro. Eu já tenho aqui na minha planilha o valor que eu já devo em cada mês. Então, eu já tenho só de janeiro que eu não coloquei, porque janeiro já passou. Eu estou gravando esse vídeo dia 12 de fevereiro. E o mês de janeiro já passou, já paguei o que tinha para pagar em janeiro. Então vamos agora de fevereiro, tá? Então comecei contando de fevereiro, inclusive eu já paguei duas contas esse mês e elas já estão descontadas nesse valor que eu falei para vocês. E então eu sei quanto eu tenho que pagar em fevereiro, março, abril, maio. Gente, eu vou mostrando a planilha aqui para vocês por cima, tá? Eu vou embaçar aí a parte que é mais pessoal, mas enfim. Tá vendo? Eu organizei aqui em cima os meses. Eu não sou muito boa em planilha, não costumo fazer, mas fiz a básica aqui, tá? Organizei os meses, as contas aqui, tá? Todas as parcelas. E aqui tá especificado qual é essa parcela, do que é, enfim. Então, você pode ver que aqui fevereiro, março, abril e maio são os meses que eu mais tenho coisa para pagar. Aí aqui em junho e julho já deu uma caída. Agosto e setembro mais uma caidinha. Agosto, setembro e outubro, né? E novembro e dezembro já tá mais tranquilo. E aqui tá o total. Aqui, com o sinal de menos, é o que eu já paguei desse mês de fevereiro. Então, conforme eu for pagando, eu vou colocando o sinalzinho de menos na frente, que é a fórmula aqui embaixo já subtrai, tá? E é isso. Aí eu criei outras planilhas também, fiz essa daqui que é um controle geral de entrada e saída de todos os meses, né? Um valor total. E fiz uma para cada mês, assim, tá? Com as especificações aqui do que eu costumo gastar e de onde entra meu dinheiro. E o que for saindo e o que for entrando em cada data, eu vou colocando entrada aqui no positivo e saída no negativo. Aí aqui embaixo fica o saldo do dia e aqui eu vou colocar a fórmula ainda para ficar o saldo do mês, né? E aí eu fiz uma dessa para cada mês do ano. E é essa a planilha. Então eu sei que, por exemplo, ali para esse mês de fevereiro tá R$ 2.043 de dívida. Eu sei que esses 2.043 é o que eu já devo. Então, ali não está incluso um absorvente, que é uma coisa simples que eu vou ter que comprar. Não está incluso uma pasta de dente, não está incluso nenhuma dívida que eu vá fazer, tá? Então, eu sei que todos os meses eu tenho que faturar mais do que aquele valor que está na planilha para conseguir viver bem, senão eu vou só pagar contas e não ter mais nada. Tá, eu não sei se eu tô conseguindo ser clara o suficiente no que eu tô querendo dizer. Mas então, isso ali é o valor base, é o mínimo do mínimo do mínimo que eu preciso faturar todos os meses. Eu preciso ter a consciência de que eu não tenho uma renda fixa mensal, eu trabalho com lives, tá? Eu ainda não sou monetizada por vídeos, infelizmente, então a minha renda vem das lives. Eu preciso estar presente em tempo real
na internet, no Quai, no TikTok, para conseguir faturar. Então, eu não tenho uma renda fixa, os meus meses são imprevisíveis, digamos assim, apesar de eu já saber uma média ali de quanto eu tiro por mês. Ainda assim, tem dias que eu ganho muito, tem dias que não ganha nada. Trabalhar com live é igual você ter um negócio, um empreendedorismo, uma loja. Você nunca sabe o dia que vai vender muito, o dia que vai vender pouco. A live é do mesmo jeito. Eu sei que eu vou precisar dedicar mais horas do meu dia fazendo lives para que eu consiga ter uma renda que eu consiga pagar essas dívidas e ainda sobrar um dinheiro para eu passar o meu mês. Contando que de acordo com as contas que eu fiz aqui na minha planilha, eu contei que eu preciso fazer no mínimo, do mínimo, R$ 3.000 por mês. O que não é algo impossível, é algo que eu já fiz muitas vezes, inclusive já teve meses de eu fazer muito mais que isso, mas também já teve meses de eu fazer muito menos. Óbvio que depende de vários fatores, depende do meu esforço, da minha dedicação, mas também depende da entrega da plataforma, depende do público que está me assistindo. É um conjunto aí, porém a minha parte eu vou precisar fazer, que é ter estratégia, manter constância, oferecer o meu melhor e fazer mais horas do que eu tenho feito atualmente. Então, preciso organizar o meu tempo porque eu também não quero deixar de gravar vídeos para o YouTube, tanto para o meu canal aqui de vlogs quanto para o meu outro canal. Mas eu sei que para eu fazer R$ 3.000 em live, eu preciso bater aí, em média, no Quai, ali 70, 80, 90 mil diamantes. E no TikTok, eu preciso bater mais ou menos 150 mil diamantes. Então, eu vou focar mais no Quai. Não vou deixar o TikTok 100% de lado, mas vou priorizar o Quai porque o sistema de bonificação ali é muito melhor do que no TikTok. Além de eu receber por anúncios também da live, é um valor baixo, mas já é uma ajudinha ali, que seja R$ 2, R$ 3 por dia, no final do mês já soma R$ 90, só de estar ao vivo e as pessoas estarem assistindo o anúnciozinho no canto da minha tela. Esse vídeo não é sobre lives, mas eu tô explicando para vocês que essa é minha fonte de renda principal. Então, eu vou depender dela para quitar todas essas dívidas. Outro ponto importante. No meio do caminho irão aparecer outras dívidas e eu estou plenamente consciente disso, porque, como eu acho que eu citei no vídeo anterior, estou passando pelo processo de construir uma casa, não sozinha, eu e o Gabriel, que é o meu marido. Porém, tanto o Gabriel quanto eu não somos ricos, então a gente vai fazendo as coisas juntos, como eu disse. Mas essas dívidas aqui são dívidas minhas mesmo, gente. Tem coisa que assim, vou te falar que às vezes nem eu vou saber te explicar de onde surgiu tanta dívida, porque eu vou fazendo um parceladinho, um parceladinho, um parceladinho, e de repente se tornou isso aqui, que é um número assustadoramente assustador. O que for aparecendo de imprevisto, eu vou atualizando em cada episódio aqui para vocês. Ah, olha, surgiu dívida tal relacionada a material de construção, surgiu dívida tal relacionada a mão de obra. Eu vou compartilhando tudo e vou falando também, tá? Conforme forem se passando os meses, eu vou trazendo a planilha atualizada para vocês de quanto desse valor já foi abatido e quanto ainda falta, e se algum mês eu não conseguir pagar todo o valor, eu vou falar para vocês também. Esses primeiros meses do ano, até maio ali, tá um valor mais alto ali, acima de R$ 2.000 de dívida, mas depois já diminui consideravelmente. E lá para dezembro eu já tô com 883,94 de gasto previsto. Então, assim, eu vou organizando os meses que eu faturar mais, eu não vou gastar tudo que sobrar. Eu vou separar e deixar ali rendendo para pagar as contas do próximo mês e me organizando dessa forma. Porque eu costumo viver, gente, no Deus proverá. E não faturo um valor X no mês e no mês seguinte eu não tenho um centavo daquele faturamento, por mais alto que tenha sido, porque eu tô sempre comprando. E nesse processo, no próximo vídeo, eu vou falar de coisas que eu vou abrir mão. É óbvio que eu vou ter que abrir mão, né, gente, de bastante coisa que eu gasto dinheiro. E não vou abrir mão 100%, nunca mais vou comprar, mas existem coisas que eu vou ter que moderar, né, o consumo. E é isso. Ao final desse ano,
Se pelo menos 90% dessa dívida, de todas essas dívidas estiverem pagas, eu já vou estar muito agradecida. Mesmo que surjam novas dívidas por causa da casa, só de ter pago todas essas aqui, eu já vou estar muito feliz. E eu tenho fé que no final do ano isso aqui tudo vai estar pago. E um critério que eu quero seguir, não usar o crédito que eu liberar para pagar outra dívida, sabe? Porque grande parte dessas dívidas se deve ao fato de, eu paguei um crédito aqui e sobrou uma dívida tal. Aí eu venho com esse crédito e pago essa dívida. Só que o que que acontece? Eu não matei essa dívida, eu criei uma dívida maior, porque juros. Aí pega dinheiro de cartão, e isso aqui é o que virou essa bola de neve toda, sabe? É nem tanto parcelamento de coisa tal, é pagar um cartão com outro cartão. Isso aqui é o fim da picada. E essas contas aqui de cartão de crédito e tudo mais, algumas não estão no meu nome, são cartões de outras pessoas que eu usei, empréstimo, enfim, gente, meu Deus, que complicação. Eu não sei onde. Hoje, com 23 anos, eu olho e falo: caraca, cara, a Isabelle de 2, 3 anos atrás precisava levar um tapa na cara. Mas tudo bem, vamos vivendo e aprendendo. A meta é quitar sem precisar pegar do crédito para pagar outro crédito, tá? Se acontecer e eu fizer isso, eu vou compartilhar com vocês, porque isso aqui é uma vida real, gente. Eu sou uma pessoa comum, vivo num lugar comum, simples, não tenho nada de extraordinário. Eu sou uma pessoa comum, endividada, que quer quitar essas dívidas, mas que vive uma vida real, tá? Eu não vivo num conto de fadas, então mostrar para vocês o que de fato eu for fazendo. Se eu falhar, eu vou falar. Se eu usar uma estratégia que eu aprendi em algum lugar, eu vou compartilhar com vocês também, caso possa ajudar, né? A gente nunca sabe. Vai ser como se fosse um diário. E a gente vai se ajudando. Então, se tu também tá nesse processo de dívidas, pode ser uma dívida maior ou menor que a minha, vamos entrar nessa junto. Deixa aí nos comentários se você tá disposto a fazer isso por você esse ano. Uma parte espiritual, é uma parte de autocuidado, cuidar da sua vida financeira. Porque quando a gente está cheio de dívidas, a nossa cabeça não descansa, a gente dorme acelerado, a gente pensa naquilo o tempo todo e a gente não tem paz. Essas dívidas, elas tiram a nossa paz. E por mais que a gente queira fingir que não tá vendo, foi o que eu fiz por um bom tempo, fingir que não tô endividada, fingir que não tô vendo aquelas dívidas ali se acumulando, aquilo lá no fundo tá atormentando o nosso juízo, a nossa paz. Eu sei que isso que eu vou fazer vai ser um sacrifício no início, porque, gente, comprar é muito bom, gastar dinheiro é muito bom, mas eu acho que poder deitar a minha cabeça na cama tranquila, sabendo que eu estou no caminho certo e daqui um ano e meio, eu poder deitar ali e pensar: nossa, o meu dinheiro mês que vem vai ser meu dinheiro. Eu vou saber para onde ele está indo, porque eu não tô cheia de dívidas. O que tem acontecido, o que me puxou o tapete para a realidade é justamente eu ganho dinheiro, mas eu não vejo o meu dinheiro, porque eu já ganho e vai para uma dívida, já ganho e vai para outra dívida. E vai assim, sabe? O que é, sei lá, você faturar às vezes 4, 5 mil em um mês e não sobra R$ 1. Gente, é uma coisa de doido. Então, estou disposta a pagar o preço para quitar tudo isso. Sei que vai ser bom, vai ser uma fase de aprendizado, vai ser uma fase um pouco sofrida aí, né? Porque o impulso de gastar é grande e eu também vou ter que me dedicar mais ao meu trabalho, que é a live, a internet. Se Deus quiser, em breve também vou estar monetizando no YouTube. E tudo vai dar certo. Então, bora se acompanhar nessa jornada e até o próximo episódio.